Boa noite, boa noite, boa noite! Olá para quem já está aí! Muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas! Eu adoro quando a gente deixa um sonzinho tocando, sabe igual a gente chega num lugar, no restaurante, está tocando uma musiquinha gostosa, enquanto todo mundo vai chegando, vai aparecendo por aqui. Que bom que está todo mundo aqui, sejam super bem-vindas. Estou muito, 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 muito animada para conversar com vocês hoje. E enquanto a musiquinha vai acabando, sugiro a você que pegue uma aguinha. É sempre bom ter papel e caneta na mão, porque a gente em aula divide insights, não é mesmo? Então, pode ser que hoje eu fale aquela frase que vire a sua chave, e aí você já vai sair daqui com essa ideia. Então, chegue mais, organize aí o seu espaço. Eu vou mostrar para vocês, ó, o que eu estava fazendo antes de vocês chegarem. Eu estava aqui, ó, escrevendo que eu tenho que gravar essa aula. É, não é fácil, gente. É muito importante que a gente se conheça ainda mais por isso, né? Quando a gente se conhece, a gente sabe que se a gente não esquecer, a gente vai esquecer de gravar a aula. Então já fica aí uma dica para você, não é? Podia estar aqui, ó, chateada comigo, porque eu sou distraída, mas não é. É o meu jeitinho de funcionar. E aí, para isso, a gente se prepara. E eu puxei esse gancho porque a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. A gente vai conversar muito sobre preparação. A gente vai falar muito, muito, muito sobre se eu conheço, então eu antecipo tudo aquilo que pode me pegar. E é daí que vem o sucesso. Porque aí sim eu consigo fazer melhores escolhas assim, eu consigo me conhecer melhor assim, eu consigo entender como é que eu funciono. E aí, antes, e eu vou usar essa palavra porque eu sei que ela é muito comum, não é? A quem vem buscando o emagrecimento, quando eu me conheço, eu conheço os meus sabotadores. E aí, o que é que eu faço com eles? Eu domino todos eles antes mesmo que eles consigam aparecer. Então, hoje o papo vai bastante sobre isso. Hoje eu vou dividir com vocês, depois de muito, muito, muito estudo, depois de anos aí, ó, de estrada, e não é só de estudo, não, é de prática, porque se tem uma coisa que eu gosto muito de dividir com todo mundo é que, e eu faço isso, né, diariamente pelo Instagram, eu gosto de dividir que tudo que eu trago aqui é muito vivido. Vivido, experienciado, experimentado, sofrido, melhorado, facilitado, e aí só depois é que eu trago para vocês alunos. Então, sejam muito bem-vindas. Antes de mais nada, eu já conheço muita gente que está aqui, mas muita gente vem chegando, então deixa eu me apresentar para vocês, não é? Meu nome é Paula Lanzilota e há muito tempo, há muitos anos, desde que eu acho que eu saí da faculdade, que eu trabalho com mulheres, ajudando essas mulheres a encontrar a fórmula ideal para emagrecer. E eu falo, quando eu falo emagrecimento, eu falo também daquilo que a gente espera de resultado, não é? Porque o emagrecimento nada mais é do que uma forma de ter resultado. Então, independente de qual seja a sua conexão com o emagrecimento, eu quero melhorar uma parte do corpo, saiba que exista uma forma de fazer isso muito melhor do que talvez você venha tentado até hoje. Então, a minha missão é, antes de qualquer coisa, ajudar mulheres como eu, como você, a acelerar o processo de resultado, para que antes de qualquer coisa, a gente venha se sentir bem consigo mesma. E é sobre isso, né? Então, uma das coisas que eu talvez mais tenha estudado nos últimos meses é que a gente sempre foi falado, né? Que a mulher, o que é que ela busca? Ah, toda mulher quer emagrecer, né? Quem já não ouviu isso aí? Ah, toda mulher quer emagrecer 1 quilinho, 2 quilinhos, né? Todo mundo quer emagrecer. Mas, na verdade, eu vou um pouco mais além. Então, hoje, como terapeuta, eu posso dizer que, tá bom,
A gente quer o emagrecimento, mas a gente, antes do emagrecimento, a gente quer ter controle sobre si mesma. A gente não quer abrir um chocolate e não ter controle sobre ele. A gente não quer procrastinar o treino e saber que a gente deveria estar fazendo, mas não ter o menor controle sobre isso. Então, não é sobre só emagrecer. É sobre se entender, se conhecer e aí sim entender como é que toda essa dinâmica funciona. Então, sejam bem-vindas. Hoje eu vou dividir com vocês um pouquinho do que eu considero a fórmula, a real fórmula do emagrecimento. Certo? Eu não preciso nem falar, né? Ultimamente eu tenho colocado no Instagram, eu nunca fui, viu? Nunca fui uma mulher de antes, depois. Eu não gosto desse tipo de resultado, não. Para mim, o resultado que vale a pena é esse tipo de resultado aqui, ó. Caramba, já fiz N programas de emagrecimento e o seu virou minha chave. Foi aquele dia, aquela reflexão, aquela frase da mentoria, aquele ponto que era um ponto cego, eu não estava olhando para ele e que de repente se abriu, porque eu entendi, são as pequenas viradas de chave. E pode ver que quando eu trago para vocês depoimentos, não tem nada escrito assim, ó. Ah, eu perdi X quilos em X dias. Não é isso. Não é sobre isso. É sobre eu tive controle. Eu não exagerei na sobremesa. Eu consigo comer e parar de comer. Eu consigo entender o que está acontecendo comigo. Eu virei minhas chaves e agora, antes de eu ter uma crise de compulsão, eu consigo ter controle sobre ela. Então, olha lá, eu controlei as crises de compulsão na semana passada. E o resultado físico, que são, tô sem papada, tô mais fina, perdi X quilos, meu corpo tá assim, um assado, tirei uma foto e não me reconheci. Isso só vem depois. O resultado que realmente importa para mim é a satisfação pessoal com os nossos comportamentos, com coisas que eu era incapaz de reconhecer em mim antes, e agora eu faço com facilidade, com naturalidade. E aí sim, o meu corpo mostra isso. Porque é sobre isso que a gente vai conversar. O meu corpo, ele só mostra aquilo que eu sinto. Então, isso quer dizer que se eu me sinto no controle, que eu tô orgulhosa de mim porque eu conquistei algo, se eu tô feliz comigo mesma, o meu corpo mostra esse resultado. Então, primeiro tá na consciência e depois vai para o visível. E os detalhes que a gente mostra no nosso corpo é que entregam para uma profissional como eu, que tenho esse olhar, o que é que está acontecendo aí dentro. Se você está mais carente, se você está mais punitiva, o que é que o teu corpo está mostrando para mim? Do mesmo jeito que quando eu consigo trazer um resultado emocional para uma aluna, o corpo dela também mostra isso. E a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, de onde tudo isso surgiu, né? Da onde tudo isso apareceu? Hoje foi tão engraçado, gente, tão engraçado. Eu vou fugir um pouquinho aqui do script com vocês para dizer que eu tenho acompanhado, fico acompanhando aí uns movimentos, né, na internet e essa semana, por coincidência, isso nunca tinha acontecido comigo. Nunca tinha acontecido comigo. Mas essa semana eu recebi muitas mensagens nos posts, nos criativos que a gente fez para essa aula, para esse evento, muito machucados, sabe? Então nunca tinha acontecido de alguém questionar. Ai, que absurdo! Como é que a barriga de uma pessoa pode mostrar o que o que ela está sentindo por dentro? Ai, acho isso infundado. Acho isso cruel. Acho que você não devia estar falando sobre isso. Aí até chegou para mim num post que onde já se viu? Como é que é? Eu já comprei de tudo para emagrecer, alguma coisa assim. Era alguém que já tinha tentado de tudo e aí
Se eu tô falando que tem uma abordagem emocional, eu sou uma mentirosa e, enfim, nunca tinha acontecido, né? E eu parei para pensar como principalmente mulheres, né? Eu vou falar de mulheres porque é o meu público, porque eu converso e eu faço questão todos os dias de estar ali presente no Instagram, conversando com cada uma, entendendo a vida de cada uma, como as mulheres estão machucadas, né? Quando a gente fala da relação com o próprio corpo, como elas estão cansadas, né? Vejo isso. E aí dei uma pincelada nisso para dizer que de onde tudo isso surgiu? Da onde eu tirei? Que só de eu olhar para o teu abdômen eu consigo entender o que é que você está passando aí dentro da sua casa e criar estratégias para tirar você do lugar. Então, eu trabalhei muitos anos dentro de uma academia. Então, a minha primeira formação, né, minha primeira graduação é educadora física. E eu trabalhei muito tempo olhando só para o corpo das pessoas. Zero emoções. Conta de matemática. Treina mais, tem mais resultado. Gasta mais caloria, emagrece mais. A gente define as pessoas no mundo, né, fitness. A gente define as pessoas por aquilo que elas mostram, né? Então é quem tem o bíceps mais bonito, o bumbum que tá mais na nuca, a barriga que tá mais seca. Não são pessoas, não são sentimentos, são partes do corpo. Então, a gente define as pessoas no mundo fitness porque elas mostram nas partes do corpo, né? Se aquela pessoa, a gente só acha que uma pessoa é dedicada, esforçada, quando o corpo dela mostra isso. Se de repente essa pessoa não teve tanto resultado, o que que a gente acha? Ah, a gente acha que essa pessoa não é tão dedicada assim. Então, olha que coisa muito doida. A gente julga o que a pessoa é por aquilo que ela mostra ou não. E eu vim desse mundo. Eu sou apaixonada pelo corpo. Apaixonada. Acontece que nem sempre foi assim. Então, talvez eu possa trazer um pouco para vocês da minha história, e não é normal, não é comum. Por muito tempo, eu não tive maturidade para trazer isso de forma tão aberta, que, na verdade, a minha relação com o corpo sempre foi autodestrutiva. Então, o excesso de treino, o excesso. Gente, eu já fiz tudo quanto é dieta que vocês imaginarem nessa vida. Já tomei tudo que vocês acharam nessa vida. De suplemento, de estimulante, disso, daquilo. Treinava horrores de horas por dia. E sabe o que era engraçado? Que para quem olha de fora, parecia que eu era a pessoa mais determinada e disciplinada do mundo. Então, olha como a gente julga as pessoas, né? Então, quem via de fora, eu era uma pessoa muito disciplinada, muito determinada. Mas e por dentro? Todo aquele excesso era uma falha gigante naquilo que eu achava de mim. Então, eu venho de um lugar aonde eu fui, sim, muito exigida quando criança. Eu tenho ali um modelo de rigidez e perfeição acima do normal. E é muito difícil para mim admitir que eu preciso de ajuda, que às vezes eu tô errada. Então, eu sempre fui a pessoa que olhou pro espelho e nunca tá bom. Nunca tá bom. O menor peso não tá bom. O menor percentual de gordura não tá bom. Aí, se o peso ficar bom, o bumbum não tá bom, a perna não tá bom, o braço não tá bom, a barriga não tá bom. Sempre existe um defeito. E quando a gente tem essa característica numa mulher, não é do corpo dela que ela tá falando. Ela tá falando sobre ela num todo. Mas ela joga e projeta isso pro corpo. E eu fui essa mulher a vida inteira. E não vou falar que não sou ainda, tá? Porque quando a gente entende quais são os nossos vieses emocionais, a gente sabe que a gente vai lidar com eles o tempo todo. Então eu fico o tempo inteiro aqui tentando pegar mais leve comigo mesma o tempo todo.
para que o meu corpo não saia prejudicado nisso. Então, era o modelo de perfeição que comi escondido depois, porque eu estava exausta de ser perfeito o tempo inteiro. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então, cada uma de nós traz em si algumas feridas emocionais, e são essas feridas emocionais que fazem com que a gente já tenha feito. Quem já fez aqui muita coisa para emagrecer? Quem já entrou? Quem já fez muita dieta? Quem já fez muito treino? Quem já fez muito programa de emagrecimento? Me conta aqui no chat, só primeiro para ver se está todo mundo me ouvindo mesmo, né? Se é de verdade. Porque até agora nós interagimos, né? A Eliana falou que está travando bastante ali. Eu não sei. Deixa o pessoal colocar aqui no grupo se está travando mesmo. Não tá, eu vi alguém, a Jennifer balançou a cabeça e falou que não. Às vezes é a conexão. Então, o que a gente tem são mulheres que hoje, eu vejo isso sempre, né? Aqui no consultório. A gente já fez todas as dietas, a gente já comprou 1000 programas de emagrecimento, a gente já acreditou em quem falava no X, no Y, no Z, a gente já procurou médico, a gente já fez endócrino, a gente já tentou o Ozempic, a gente tá cansada. Essa é a palavra. Exaustas. Fiz de tudo e além. É isso. Chega uma hora que parece que você não tem fôlego mais, sabe? E aí, quando você pensa em fazer mais alguma coisa de novo, você já fala, meu, mas ai, eu não dou mais conta. E sabe por que que a gente não dá mais conta? Porque cada tentativa frustrada é como se fosse baixando mais ainda a sua energia, sabe? E aí chega uma hora que você fala, cara, não dá mais. E não é não dá mais para fazer dieta, porque dieta a gente faz. Eu não aguento mais esperar algo que não chega. Esse é o ponto. Porque o problema de vocês não é fazer. Não é fazer. Todo mundo faz dieta, todo mundo se entra num desafio de treino, treina. O problema da tal da mulher não é a execução. Mas é que conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando cansada de tentar e não conseguir. E aí a gente começa a fugir da frustração e não do programa de emagrecimento. Eu não vou nem começar, porque o baque em mim depois emocional de não conseguir é tão grande que eu prefiro não tentar. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre as feridas emocionais, porque elas vêm antes de tudo. Antes de tudo. Chega o ponto de não dar mais para viver. É isso. E ó, é isso mesmo, Rê, e eu entendo você. É isso mesmo. A total falta de controle sobre si. Então, eu não sei se vocês chegaram na aula agora, mas eu falei exatamente isso no começo da aula. Não é sobre conseguir ou não conseguir baixar o peso na balança, mas é ter o controle. É isso que a gente quer de verdade. O ponto é exatamente esse. É sobre essa relação do não perder o controle. E para que isso aconteça, eu preciso olhar para as minhas feridas emocionais, porque ferida emocional é uma coisa que todo mundo tem. Vamos conversar sobre ela. Ferida emocional, gente, é um trauma. Eles são sinônimos, né? Traumas e microtraumas. Traumas são situações que acontecem na nossa vida e que, naquele momento que ele acontece, a gente, por algum motivo, não consegue fazer nada a respeito. E isso pode ser uma bobagem. Vou dar um exemplo. Eu tenho um nenê que é tão pequenininho que ele ainda não tem idade suficiente para levantar e pegar a mamadeira. Então ele precisa chorar, até que alguém escute ele chorar e adivinhe que ele quer a mamadeira. Ele não pode fazer nada a respeito. Ele só chora e espera que alguém volte. Microtrauma. Então, toda vez que eu tenho um impacto emocional na infância e eu não consigo fazer nada em relação àquilo, minha mãe me esqueceu na escola. Eu não tenho poder nenhum de fazer nada. Sou criança,
Microtrauma. Aquela criança que vê os pais brigando e entende que ela não pode dar trabalho, porque senão ela vai ser mais um peso para os pais. E aí vira aquela criança boazinha, quietinha, que engole tudo, não fala nada do que está sentindo, começa a se esconder para não dar trabalho para os pais. Microtrauma. Então, os traumas são situações da infância que a gente traz que às vezes, ao nosso olhar de adulto, é uma bobagem. Mas para aquela criança lá atrás, que tinha 3, 4, 5 anos, era um monstro. Só que a gente guarda aquela situação e é como se a gente crescesse. Imagina que cada microtrauma é um furinho. Então a gente cresce cheia de buraquinhos. E toda vez que a gente vive uma situação emocional parecida com o nosso trauma, é como se a gente se transportasse no tempo e voltasse para lá. Aquele furinho que era pequenininho, ele fica maior, ele aumenta de tamanho. Então, vou voltar no exemplo. Minha mãe me esqueceu na escola, eu tenho furinho. Fui abandonada na escola. Achei que minha mãe não gostava de mim. E aí, toda vez que alguém marca uma reunião comigo e chega atrasada, toda vez que eu tenho medo de alguém marcar comigo e não aparecer, eu reforço esse trauma e abro um rombo no meu furinho. E aí a gente fica buscando formas de fugir dessa dor. Uma das formas de fugir dessa dor é encontrando conforto na comida. Porque se a gente está feliz, a gente come. Porque se a gente está triste, a gente come. E a gente vai criando uma relação emocional com a comida em relação ao trauma. E por isso muita gente não consegue sair dali. Porque o negócio não é o que você come ou deixa de comer, mas é o que você sente para que isso aconteça. Então é como se eu estivesse falando da consequência, que é o exagero alimentar, e a causa, que é a ferida emocional que vem antes. E isso vai virando uma bolinha de neve. Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui no centro. Exato. E dá muita vontade de comer doce. Geralmente doce, né? Porque o doce ele traz um conforto, né? Ele traz aquele suspiro emocional, aquele alívio, nem que seja por um tempo pequenininho. Porque do mesmo tamanho do alívio a hora que a gente come o doce, vem a culpa depois. E aí, se eu tô falando de culpa, eu tô falando de uma emoção negativa. Então, olha que doido. Eu amo falar sobre esse assunto. Talvez seja uma das aulas favoritas que eu gosto de dar. Fazia muito tempo que eu não trazia. E eu tô feliz que eu tenho as minhas mentoradas aqui, porque nessa turma de mentoria agora que está rolando, eu ainda não coloquei esse assunto em pauta, então estou muito feliz que elas estejam aqui. Essa tabela, ela é conhecida como a tabela de Hawkins. Então, se vocês estão no celular, eu sugiro que vocês até aumentem assim, sabe? A tela para que vocês consigam ver direitinho. Hawkins foi o cara que colocou numa tabela todas as emoções humanas que a gente passa durante o dia. E eu vou usar essa tabela para fazer uma conexão e para conseguir te explicar por que uma emoção influencia tanto no nosso emagrecimento. Vamos voltar naquele ponto onde a gente está se sentindo acima do peso, onde a gente não está feliz com a gente mesma, onde a gente tentou fazer um programa de emagrecimento e a gente simplesmente não conseguiu. Aonde eu, sei lá, fui numa festa e comi mais do que eu deveria. O que é que a gente sente? Respondam para mim no chat para que isso faça sentido para vocês. Se eu não estou feliz com o meu próprio corpo, qual é o sentimento que eu carrego acima de todos? Alguém aqui, alguma mulher, né, que está aqui, culpa, angústia, culpa,
Ok. Mas antes da culpa, o que é que eu sinto, gente? Vergonha. Porque alguma mulher aqui tá se achando fora do peso e consegue colocar um biquíni de lacinho? Não, né? A gente às vezes tá meio inchadinha, não tá? E aí fica com as gordurinhas aqui do lado, a gente consegue colocar uma roupa justa? Não consegue, porque a gente tem o quê? Vergonha. Porque a gente não quer que as pessoas olhem pra gente quando a gente não tá se sentindo bem com a gente mesma. Só que olha que legal lá na tabela. Se eu sinto vergonha, de 500 a 0, eu tô lá na emoção 20. Ela é uma emoção muito baixinha de frequência. Ela é quase sem vida. Vamos imaginar que esse número da frequência é o quanto a gente vibra. Então, é o quanto a gente tem vida. Tudo bem? 20 de frequência não tem vida. Você tá ali, ó, na beirinha da depressão. Vergonha é um dos sentimentos que deixam as pessoas deprimidas. E se eu sinto vergonha, o que é que eu sinto? Humilhação. Ó a ferida da humilhação aqui, ó. Então, qualquer comentário que a pessoa fale sobre mim, sobre o meu corpo, sobre a minha roupa, sobre, nossa, tentou fazer mais um programa de emagrecimento e não conseguiu, tá jogando dinheiro fora de novo. Qual é o sentimento, qual é a ferida que me vem? Humilhação. E quem sente a humilhação, vamos olhar lá para o final da tabela, eliminação. Então, que vontade que eu tenho de jogar tudo para o alto. Então, se você está aí assistindo e sente vergonha de si mesma, naqueles momentos que vem a vergonha, vem a humilhação, você se sente miserável, não merecedora, porque se eu sou miserável, o que que eu mereço? Eu mereço migalhas. Aí eu fico aceitando roupa do 1,99 baratinha. Aí eu fico comendo comida que não é boa para mim. Aí eu fico aceitando relacionamentos e amizades miseráveis, onde eu faço de tudo pela pessoa e a pessoa não faz nada por mim. Por quê? Porque eu tô vibrando lá na vergonha e na humilhação. Quem vibra na vergonha e na humilhação, joga tudo pro alto quando se sente humilhado. Tô falando alguma besteira? Tô errada? Olá, quem pegou isso aqui, ó, pode anotar aí que tem uma feridinha da humilhação. Aí, algumas de vocês colocaram aqui para mim o que é que a gente sente quando a gente come fora daquilo que a gente deveria comer? Culpa, não é? Exagerei, culpa. Não tô treinando, culpa. Senti que fiz alguma coisa errada, não consegui fazer dieta, culpa. E a culpa não é muito diferente da vergonha, não. Enquanto a vergonha vibra no 20, a culpa tá ali no 30. Quando a gente sente culpa, a gente se deixa ser ofendida. Quem tem culpa quer se vingar de si mesma. E aí a culpa gera destruição. Então, vou montar a cena para que vocês enxerguem isso de um jeito bem didático. Comi uma caixa de chocolate, senti culpa. Começo a fazer o quê? A me ofender. Eu não consigo, eu sou uma preguiçosa, eu não tenho vontade, eu não sou boa. Aí o que que eu gero em mim? Um sentimento de vingança. E aí a pergunta que eu faço, que é clássica: qual é a pior coisa que pode acontecer para uma mulher que quer emagrecer? Qual é o pior castigo para a mulher que quer emagrecer? Comer. Porque se eu quero emagrecer, comer para mim é um crime. Então, quanto mais culpa eu sinto, mais vontade de comer eu tenho, porque o sentimento de culpa me traz a autodestruição.
Quanto mais culpa eu sinto, mais eu me ofendo, mais eu quero me vingar de não ter conseguido fazer, mais ainda eu como. Então, é por isso que a gente fala que o que engorda não é comer, é a culpa que a gente sente depois, porque ela nos leva para um efeito compulsão alimentar. Eu tô comendo, mas não é porque eu mereço, não é porque é gostoso. Eu tô comendo porque, na verdade, eu tô me sentindo tão culpada, tão envergonhada, tão mal comigo mesma, que essa comida vem para mim como um castigo, porque eu sei que eu vou ficar me sentindo pior ainda. Então, a tabela de Hawkins traz para gente todo o ciclo das emoções. Então, se eu sinto medo, quem sente medo fica ansiosa. Eu começo um programa de emagrecimento com medo, medo de não conseguir emagrecer. Aí o que que o medo faz comigo? Olha lá, ó, ansiedade. E aí, se eu tô ansiosa, o que que eu começo a fazer? Eu começo a evasão, eu não participo das coisas, porque aí eu fico ansiosa e eu não consigo fazer nada. Alguém falou para mim aqui no chat que sente raiva. E quando eu sinto raiva, eu sinto o ódio. Quem fala aí que vai na força do ódio? Eu vou na força do ódio treinar. Quem que fala isso para si mesma? O que é que eu tô falando para mim? Que eu vou lá me agredir. Olha lá, ó, raiva, ódio, agressão. Então, se eu vou na força do ódio, para sua mente, você está se agredindo. Se o treino é uma agressão, primeiro, eu vou criar uma aversão ao treino. Segundo, eu posso me agredir de outras formas também. Eu posso permitir relacionamentos abusivos. Eu posso permitir que as pessoas judiem de mim, falem mal comigo, me maltratem, porque eu mesma sinto raiva de mim. Então, se eu sinto, eu dou o direito das pessoas fazerem o que elas quiserem comigo. Raiva. É por isso que não dá para falar sobre ter resultados no emagrecimento sem falar de ferida emocional. Porque se eu tô começando, se eu comprei lá o programa de R$ 1.000, R$ 2.000, da Maíra Card, nossa, maravilhosa do emagrecimento. É o programa dela que é ruim? Claro que não. Mas é você que não sabe com qual emoção você está entrando ali. E aí você não consegue fazer. Porque você começou o programa sentindo vergonha, culpa, tristeza, medo, raiva. E aí não vai para frente. Você até tenta, mas você não consegue. Olha lá, ó, a Rick colocou aqui, ó. Sei que tento fazer, mas não consigo fazer. Por quê? Porque é como se a gente estivesse pulando uma etapa. A gente começou pelo lugar errado. A gente começou pela ação e não pela emoção. Então, eu gosto muito de dar esse exemplo. É como se a gente tivesse aqui, eu tô aqui com a minha xícara de café, e aí eu quero beber água. Eu tô morrendo de sede. Aí eu vou pegar essa água e eu vou colocar dentro da xícara de café. Eu não vou beber água limpa. Porque primeiro eu preciso esvaziar a minha xícara, limpar ela da emoção negativa, para depois colocar novos sentimentos, novos programas de emagrecimento, novas emoções. Não dá para beber água na xícara suja de café, porque nem a água fica gostosa e nem o café. Faz sentido para vocês isso? E esse é um grande engano. Porque aquele programa de emagrecimento que podia dar resultado em 30 dias, não vai dar. Ele vai ficar mais lento. Ele não vai trazer resultado. Então, aproveitem aí, se você quiser, tire uma foto aqui, ó, da tabela de Hawkins, para que você nunca mais esqueça dessa aula.
Para que cada vez que você sinta uma dessas emoções aqui, ó, você saiba que você está prejudicando o seu próprio resultado. Só essa informação já tem o poder de te mudar internamente a partir de agora. E olha que bonito, eu vou colocar essa emoção porque eu acho que ela é o principal gatilho para a mudança. Olhem essa palavra, aceitação. A aceitação de 500 a 0 está lá no 350. Eu tenho muita vida. A aceitação não é você falar assim, ó, eu me aceito como eu sou, vou ficar assim mesmo. A aceitação é você entender que você tem feridas emocionais, que você não consegue dar conta de tudo, que você não vai ser boa o suficiente em tudo, que você até hoje errou, que você se abandonou, que você se perdeu. Você olha para esse lugar e, em vez de sentir vergonha, você aceita. Você fala, tudo bem. Eu passei por muita coisa esse ano. E eu entendo. Eu me entendo. E eu me perdoo. Eu me perdoo por ter me abandonado, por ter esquecido de mim, por ter dado mais prioridade para o trabalho, para o marido, para o filho, para o pai, para a mãe. É isso mesmo, Eli. Depois eu vou até falar sobre isso. Se o elogio, vou até pegar aqui o gancho dele, ó. Eli, se a gente entendeu que vergonha é um sentimento que explode a nossa capacidade de manter o nosso resultado, quem sente vergonha quando é elogiada faz exatamente isso. Eu tenho a Fabi aqui na aula e o maior problema dela de não conseguir manter o resultado era esse. Toda vez que ela era elogiada, ela tinha uma crise de compulsão alimentar, porque ela sentia vergonha, porque batia a ferida da humilhação, e aí ela ia buscar conforto na comida. E aí ela come mais para não ser mais elogiada. Não é doido isso? A nossa mente não é uma coisa assim impressionante? A crítica é mais confortável, né, Rê? Por quê? Porque muitas vezes a gente vem de uma infância onde a gente lidava com a crítica. Quer ver? Quem aqui nunca ouviu uma mãe assim, ó? Credo, menina! Esse cabelo tudo embaraçado. Ai, que horror! Essa roupa tudo amassada vai sair assim. Ai, não faz nada direito. Ai, como você é faladeira. Não é que isso que a gente escuta na escola, que a gente falava muito, dava trabalho para a professora porque conversava o tempo todo na aula. Não presta atenção em nada. Essa menina não presta atenção em nada. Não sabe fazer nada direito. Ai, que avoada. Então, por que a crítica é mais confortável? Porque a gente cresceu com ela. A gente cresceu com ela. E aí, olha aí, a Fabi colocou aqui, ó. Ferida da humilhação. Toda vez que alguém me elogia, eu sinto vergonha. Se eu sinto vergonha, eu tenho vontade de eliminar, jogar tudo para o alto. E aí eu vou lá e tenho uma crise de compulsão alimentar. Eu nem sei ligar uma coisa a outra. Porque quem não conhece feridas emocionais não consegue conectar e não consegue mudar. Agora, se eu sei que eu tenho essa ferida emocional, eu entendo quando acontece, eu entendo por que eu fico com vergonha. Porque às vezes eu sofri bullying lá na escola. Por isso que eu tenho vergonha das pessoas fazerem algum comentário sobre mim. Eu ressignifico isso, eu aceito isso, eu me perdoo por tantas vezes ter agido desse jeito. Eu começo a emagrecer. Porque eu virei uma chave emocional muito importante. Se eu não sinto vergonha, eu não sinto vontade de comer demais. E aí isso vai me ajudando no processo de emagrecer. Aí aquela fome que eu nem sabia explicar, aquela vontade de doce, começa a desaparecer.
Você fala assim, eu sei o que que é essa vontade aqui de comer doce. É vergonha. Eu vou lidar com ela. E aí, em terapia, a gente aprende a lidar com cada emoção. E é por isso que a gente emagrece. Mesmo que a gente nem tenha mexido muito na dieta ainda. Ou mesmo que a gente esteja fazendo uma dieta, porque a gente para de sabotar essa dieta. Como é que a gente sabe das nossas feridas emocionais? Principalmente pelo aquilo que o seu corpo mostra. Então, como eu postei esses dias, né, meu post polêmico que me trouxe haters, que eu postei que a pessoa que cria barriga, né, a mulher que ganha gordura só no abdômen, é a típica mulher. Quando a barriga é ali na pochete, sabe aquela barriga bem embaixo do umbigo ali na pochete? Se a barriguinha vem ali embaixo, é a boazinha, aquela que não quer incomodar ninguém. Eu mostro que eu tô vivendo essa ferida emocional, meu corpo se molda. Se eu sou aquela mulher que engulo tudo, todo mundo, trago o desaforo para casa mesmo. Mastigo o desaforo e engulo, choro quietinha, não falo nada para ninguém. Eu vou ter um abdômen que afasta as pessoas de mim, que vai me ajudar a sustentar esse monte de coisa que eu engoli que eu não consegui digerir muito bem. Ó, tem um abdômen mais alto, sou magra com bucho, menina boazinha. Menina boazinha quer agradar todo mundo. E aí fica com a barriguinha ali. Então, o corpo dá sinais. E a gente entende esses sinais olhando para o nosso perfil corporal. Olha lá, ó, eu engordo tudo na barriga, estilo tonel. Eu aguento tudo sozinha para não ser humilhada. Então, eu não posso pedir ajuda, não posso falar para ninguém o que eu tô sentindo, porque senão as pessoas vão rir de mim. Então, melhor que eu aguente tudo sozinha. Glorinha que tá aqui, ó, conheço bem. Por que que tem um abdômen imenso? Porque quer mandar em todo mundo, precisa ser maior que todo mundo. E tá aprendendo a lidar com isso. Então, o nosso corpo mostra as nossas feridas emocionais. E a gente vai aprender a lidar com elas. Esse é o negócio. Engordo no corpo todo. Ana quer ser vista. Que quando a gente engorda no corpo inteiro, é porque eu tô me sentindo invisível. As pessoas não ligam para mim. Eu quero carinho, eu quero afeto, eu quero segurança, eu quero me sentir querida. E por algum motivo isso não tá acontecendo. Então eu fico me escondendo aqui nessa gordura toda. Eu engordo para que as pessoas me vejam. Porque se elas não me verem porque eu sou uma pessoa legal, querida, amiga, pelo menos elas vão ver o meu prato enorme. E aí elas vão falar comigo, né? Nem que seja do meu prato. Pode ver que quem engorda no corpo todo tá sempre fazendo dieta, só para poder ter assunto para falar com as pessoas. Não é muito doido isso? Isso é a nossa mente, gente. Não tem como. E aí, a pessoa que me questionou no post me questionou como é que a nossa emoção muda o nosso corpo. Guardem isso. A emoção, ela atinge o nosso cérebro, certo? A nossa emoção conecta com a nossa mente. São os neurônios, são os neurotransmissores. Quando o neurônio e o neurotransmissor, eles entendem aquela emoção, eles vão chamar os nossos hormônios. Testosterona, progesterona, cortisol, principalmente em nós mulheres. E aí o que que a gente começa a fazer? Acumular gordura. Então, onde a sua gordura está acumulada, mostra para mim quais são os hormônios ali que estão desequilibrados. E a gente consegue entender qual é a emoção que faz isso. Não é lindo? Ah, eu sou muito apaixonada por isso. Sou muito apaixonada por isso. Então, quem já tentou de tudo e tentou engordar, eu posso garantir
que pulou uma etapa. Eu fiz aquela dieta. E quando eu estava fazendo, eu estava muito animada. Mas depois aquilo passou. Aquela fase da dieta passou. E aí todo aquele ânimo perdi. E aí eu voltei a brigar com meu marido, aí eu tive um problema no trabalho. Aí eu comecei a dormir mal porque eu estava muito ansiosa. Aí eu voltei a ganhar peso. Então, eu aprendi a fazer uma dieta, mas não aprendi a cuidar das minhas emoções e nem dos meus comportamentos. Eu só aprendi a copiar uma dieta que está escrito num papel. E a hora que eu perder o controle emocional disso aí, já não consigo fazer mais. Não consigo fazer mais, porque eu não entendi qual é a emoção que eu tenho que cuidar. Eu só entendi que eu tenho que copiar o que está no papel. Só que o que eu tenho visto acontecer como profissional é que cada dia que passa, parece que antes a gente conseguia fazer aquela dieta no papel e agora a gente não consegue mais. Vocês sentem isso? Confirma isso aqui para mim no chat, porque muitas vezes a gente tem essa sensação, né? Nossa, parece que antes eu fazia dieta, fechava a boca, ficava sem jantar, dava certo e agora não dá mais. Porque a gente vai perdendo a energia de fazer as coisas. E aí aquilo que você já fez para dar resultado começa a não dar mais. E aí começa a bater o desespero. A cada tentativa fica mais difícil. Por quê, Eli? Porque a gente está mais cansada. Porque a gente está mais frustrada. Porque aí a gente começa a ter mais medo de tentar de novo. A gente começa a perder a fé, né? A desacreditar. E aí, olha as emoções negativas. Aí vai virando uma bola de neve. Aí vira uma bola de neve. E eu queria trazer muito isso para vocês. Não somos iguais. Iguais. Porque eu estava contando para as minhas mentoradas, né, da turma anterior, que esse ano eu tive um ano muito fora do comum, eu tive um ano muito estressante. Esse ano não foi um ano para amadores, né? 2023 não foi um ano para amadores. E esse foi o ano que eu mais me cobrei, Eli. Esse foi o ano que eu mais me cobrei. Eu trabalho com emagrecimento, eu dou exemplo aqui para vocês. Eu comecei a trabalhar muito, agenda cheia, o programa na televisão e não sei o que lá, muita coisa aconteceu no meu ano. E eu me perdi. E eu comecei a ter crises de ansiedade, eu comecei a ganhar peso e o meu corpo começou a demonstrar sinais de que alguma coisa não estava legal. E a gente que só faz as coisas para os outros, esquece de olhar para a gente tem mais facilidade ainda de se perder. Sabe aquela que faz tudo para todo mundo? Ajuda o marido, carrega o filho, ajuda as amigas. É uma característica de um dos perfis do emagrecimento esse, né? A gente olha demais para o outro e pouco para dentro. E eu caí nesse lugar. Vocês acreditam, com tudo isso de experiência que eu tenho, 17 anos que eu trabalho com isso. E eu caí nesse lugar porque todo mundo está sujeito o tempo inteiro. Eu, vocês, quem sabe muito. É porque eu tenho certeza que tem gente aqui que já fez tanta dieta que sabe mais de dieta que eu. Quem sabe muito, quem sabe pouco. As emoções, gente, elas não são estáveis. Não é assim, ó. Ah, nunca mais eu vou sentir tristeza. A gente não sabe. Tá todo mundo sujeito. Então é igual para mim também. E eu tô todo dia, aprendendo a lidar com a minha mente, com as minhas emoções. É por isso que eu só acredito em ensinar pessoas a aprender a lidar consigo mesmas. Porque aí vocês podem fazer o programa de emagrecimento que vocês quiserem, vocês podem nem fazer nada, mas vocês vão aprender a lidar com vocês. E esse é o negócio. E eu gosto de colocar essa frase, eu falei, eu vou tatuar essa frase. Meu marido agora fez uma tatuagem e tá na moda aqui na minha casa fazer tatuagem. E aí eu falei que eu vou tatuar isso, ó. Terapia sem ação não funciona. Só dói.
Eu tenho clientes que fazem terapia há 20 anos. E quando eles chegaram para mim, eles disseram assim para mim: eu faço terapia há 20 anos, eu sei todos os meus problemas. Eu sei do meu problema com a minha mãe, com o meu pai, eu sei do meu problema emocional. Eles sabiam todos os problemas, mas eles não sabiam a solução. Até porque, vamos deixar isso aqui bem claro, porque eu não estou falando mal de nenhum profissional. O profissional, o psicólogo, ele não tem a função de resolver, ele não é um resolvedor de problemas. Ele é a pessoa que contextualiza as suas dores e te ajuda a refletir sobre elas, mas não é a capacidade dele de colocar em ação. Então, você pode fazer terapia há anos, mas isso não quer dizer que você vai conseguir fazer algo a respeito. Porque ele é o melhor profissional para trabalhar sua consciência, não para te colocar em ação. Mas, por outro lado, a ação sem terapia não tem direção. Aí eu fico fazendo, né? Eu sou uma pessoa muito fazedora. Quem é uma pessoa que. Quem faz tudo aqui? Aí eu sou super realizadora, então eu fico fazendo as coisas. Eu fico fazendo lá a dieta low carb, aí depois eu faço outra, aí depois eu entro num grupo, aí eu entro num desafio, aí eu entro para fazer um treino, aí eu treino em 2, 3 lugares diferentes. É aquela pessoa que faz um monte, mas ela faz tudo despairado. Não tem direção. Ela faz um monte de coisa, mas ela não sabe o que fazer. Ela não sabe desse monte de coisa o que realmente funciona. E quem muito faz, cansa. Então, porque imagina eu fico nadando, mas eu fico nadando em círculo, né? Eu não tenho direção. Eu fico nadando para todos os lugares. Vai chegar uma hora que eu vou cansar de nadar. Então, muito esforço na direção errada também não traz resultado. É por isso que a parte emocional é tão importante. Ela é a direção do processo de emagrecimento. Por isso que eu criei a mentoria Emocionalmente Magra. Porque eu olhava excelentes profissionais da terapia, mas aquelas pessoas elas estavam cansadas de sentir dor e não fazer nada a respeito. E eu olhava do outro lado excelentes profissionais vendendo programas de emagrecimento um atrás do outro. Porque como a cliente não era completa, não fazia os dois, então eu pego as fazedoras e fico ganhando o dinheiro delas cada hora, eu vendo uma coisa diferente para elas. Olha que delícia! Ora eu vendo um suplemento, ora eu vendo um programa, ora eu vendo um treino, ora eu vendo não sei o que lá, e elas vão comprar, porque elas adoram fazer. Sem direção. E talvez por ter sentido isso na pele, por ter sido uma fazedora, e por ter vivido questões emocionais muito fortes, eu falo que Deus usa a gente para que a gente possa transformar as pessoas, e isso é muito forte em mim. Eu tenho certeza que eu só passei pelo que eu passei para hoje conseguir me colocar no lugar de quem me assiste e falar: eu sei o que vocês estão passando, eu sei o que é colocar roupa larga, eu sei o que é não vestir uma calcinha ou um top porque aquilo tá te apertando, você não consegue colocar. Eu sei o que é vestir preto a semana inteira, porque você não consegue colocar uma roupa colorida porque você não tá legal com você. Eu sei o que é aí acordar chorando para trabalhar, sem vontade de levantar da cama. Mas eu também sou da execução. Eu também tenho todas as estratégias na mão. E muito tempo eu olhava para todas as estratégias que eu sabia que eu tinha estudado tanto e eu não conseguia sair do meu lugar da dor. E aí eu fui buscar na terapia emocional uma forma de me tirar daquele buraco para eu conseguir fazer o que deve ser feito, porque é isso que vocês falam para mim no consultório. Eu sei o que deve ser feito, mas eu não consigo fazer. Tá na mente e no emocional. E enquanto a gente não olhar para isso, você vai comprar mais cursos, mais programas, vai saber mais dieta do que muito nutricionista aí e não vai conseguir fazer.
Na mentoria, e eu falei que eu não ia mais abrir mentoria esse ano, mas as meninas que estão na mentoria agora tiveram excelentes resultados. E elas estão replicando isso, né? Tá mudando, mas não tá mudando só o corpo delas, tá mudando a autoestima, tá mudando o jeito delas de pensar. E aí, muitas amigas das amigas, muita gente no Instagram tem me perguntado. Então, eu vou fazer uma mentoria de 6 semanas. E dentro dessas 6 semanas, eu vou estar assim, ó, com vocês. Mas vocês de microfone aberto, conversando comigo para a gente, sessão de terapia em grupo. Nós vamos dividir dores, feridas emocionais e vamos aprender a lidar com elas na unha, daquele jeito que dói. Mas a gente vai aprender. A gente vai conhecer o nosso perfil de emagrecimento para que a gente possa lidar com as nossas feridas emocionais e entender pelo nosso corpo o que ele está passando. E aí, para essa turma, para cada turma eu dou um presente, né? Para essa turma, eu vou dar um relatório de cada perfil, mostrando para você aquele formatinho de corpo, aonde está a sua gordura localizada, o que é que você tem que fazer. E aí, nesse dossiê do perfil, tem óleo essencial para você usar, que vai te ajudar naquela gordura localizada, o melhor treino para você fazer, os alimentos que mais te ajudam, que hora que é melhor de comer, que hora que é melhor de treinar, por que você engorda. Então, quando você começar a engordar nas costas, por que a gordura está ficando naquele lugar? Você vai saber. Então, eu vou preparar um relatório de cada perfil para vocês. Ah, olha lá, é muito chiquérrimo isso. E aí a gente vai ter os desafios, as tarefas do dia, os áudios diários. Então, é uma mentoria que transcende a sessão de terapia. Não é só a sessão de terapia, é a sessão de terapia e mais o trabalho fora do grupo. Certo? Tudo é online, tudo fica gravado, tudo vai para o grupo de WhatsApp. Então, é uma característica minha. Não tem a plataforma XYZ que você tem que entrar, que precisa de uma senha. Eu ponho tudo no WhatsApp, porque eu gosto de praticidade. Eu tenho preguiça de ficar entrando no computador e baixando plataforma. Então, para mim, é tudo ali, ó, na tua mão. É no WhatsApp que a gente fica o dia inteiro. Se eu pudesse fazer no Instagram, eu fazia no Instagram, porque eu sei que a gente fica o tempo inteiro no Instagram. Entendeu? Então, é isso que eu vou fazer. As sessões são toda semana. Eu vou com vocês até dezembro. Então, eu prometi para a turma que está comigo agora que eu vou acompanhar vocês até dezembro. Nós vamos chegar magra no Natal. Certo? Vamos sim. E aí, eu vou colocar 2 bônus que eu acho importantes e que eu vou oferecer, porque eu acho que quando a gente fala assim, ó, ah, Paulinha, tá bom, você vai dizer que treino que é bom, mas aí como é que eu vou treinar? Vocês vão fazer aula comigo online em casa. Comigo. Isso aqui, ó, é um milagre, porque eu não dou aula para ninguém online. E além de tudo, vocês vão ganhar um desafio de final de ano. Então, nesse desafio, a gente vai ter 21 dias aprendendo a controlar a alimentação, com cardápio incluído. É assim, ó, é um desafio de 3 semanas para dar uma secadinha mesmo, para todo mundo poder comer panetone no Natal sem culpa, sem ganhar peso de novo porque sentiu culpa, sem ficar com vergonha de colocar biquíni no Réveillon e pular 7 ondinhas. Essa é a nossa meta. Nesse desafio de 21 dias, a gente consegue ter excelentes resultados. Então, quero vocês junto comigo, certo? Então, pensa que nós vamos ter as duas coisas. Terapia emocional toda semana e do outro lado, eu vou saber o que fazer, que é o que só a terapia não faz por você. Então, toda semana eu vou ter aquilo que eu preciso fazer para ter resultado naquele dia. E aí, aqui tem uma coisa que eu prezo muito. Gente, eu sou uma mulher assim, ó. Eu não sei vocês. Eu faço faxina na minha casa. Eu cozinho. Eu tenho marido. Eu tenho filho.
Eu tenho trabalho. Aí o que eu mais escuto das pessoas é: Paulinha, eu não aguento aqueles cursos que eu tenho que assistir 1 milhão de aulas, eu não vou conseguir acompanhar o grupo. É o que eu mais ouço quando alguém começa a fazer mentoria comigo. E aí o que é que eu falo? Não é uma continuação. Ah, eu não consegui fazer a tarefa de ontem. Faz a de hoje. Então é assim, ó, tudo a gente mede em resultado. Se eu faço 21 dias do desafio certinho, eu vou ter 100% do resultado. Se eu faço 19, eu vou ter um pouco menos. Se eu faço 18, mas isso não quer dizer que você não fez. Isso não quer dizer que assim, ah, eu pulei o dia 2, o dia 3, agora eu não posso mais. Não, minha amiga, faz o dia 4, faz o dia 18, faz o dia 21. Acompanha o dia, não é o grupo. Eu odeio esse negócio de, ai, mas eu tô atrasada. Ninguém tá atrasado. É o dia. A gente vai aprender a valorizar o que tem que ser feito no dia. Amanhã é outra história e ontem não importa mais. Porque essa é a mudança que muita gente precisa para conseguir ter resultado. É sair do perfeccionismo, do 8 ou 80. Ou eu faço tudo ou eu não faço nada. E aqui a gente vai trabalhar contra isso. Certo? Então, sessões de mentoria, sua análise de perfil com dossiê, mais os bônus da academia e do desafio. E aí eu vou ser bem sincera. Agora eu vou ser sincera de verdade, agora não tá no script. Agora é sério. Se você for comprar a minha mentoria hoje, no individual, a de 6 sessões custa R$ 1.500, aberto, tá? E a de 10 sessões custa 2.200. Hoje, para fazer uma análise de perfil comigo, custa R$ 650. Que é para ninguém ficar aqui, nossa, surpreso quando eu mostrar o preço da Emocionalmente Magra. Que é para vocês terem consciência de que aquilo que é justo que muito custe, aquilo que muito vale. Eu sei o que eu proporciono, eu sei o atendimento que eu dou, eu sei que eu fico aqui 24 horas para vocês. Eu sei quanto isso custa. Mas no grupo, eu hoje estava aqui discutindo com o Tonon, com meu marido, e aí eu falei: não, eu quero todo mundo do meu lado. Porque eu sei que nós estamos em outubro, a hora que começar novembro, nós vamos do dia 1º de novembro ao dia 25 de dezembro, sem parar. E tudo que vocês tiverem nessa mentoria, vocês conseguem fazer depois e depois e depois. Vocês não vão ter um negócio que acaba. Vocês vão saber quem vocês são para a vida inteira. Guardem isso. Essa turma, eu vou cobrar menos para participar do que eu cobro em uma sessão de análise de perfil. Isso aqui nunca mais vai acontecer. E não é uma brincadeira. É muito real. E por que que eu estou fazendo isso? Primeiro, porque a última do ano. Eu já trabalhei esse ano tudo que eu precisava trabalhar, graças a Deus. Eu tenho uma turma de mentoria em andamento com 40 mulheres. Então, já está andando para mim. Mas me pediram para abrir uma segunda chance, porque a gente está no final do ano. E eu sei que é uma fase onde bate, eu acho que bate em todos os sentimentos. Eu acho que batem todos. É agora, é em outubro, que a gente olha para trás e fala: eu não fiz o que eu queria ter feito. E é por isso, é verdade, viu, Ana? E é por isso que eu sei o quanto pesa. Eu acho que tu não colocou aqui, ó, o link. Eu sei o quanto pesa a gente passar pelo espelho dia 20 de outubro e ver que tudo aquilo que a gente queria a gente não conseguiu realizar. E eu sei que a trava disso tudo tá no emocional. Então, é por isso. Então, eu tô cobrando o que eu cobro menos em uma sessão
para a gente fazer 6 encontros, mais o desafio, mais a academia online, porque eu realmente quero que vocês tenham resultado dessa vez. Porque eu quero ouvir, sabe? Eu quero ler, porque esse negócio de antes e depois não me pega, sabe? Mas eu quero ler vocês escrevendo as mensagens como eu coloco lá no Instagram. Eu coloquei um prato inteiro de sobremesa e eu não precisei dele. Eu não gostava de treinar e agora eu gosto. Eu não gostava de mim e agora eu mudei. Eu entendi quem eu sou. E eu vou falar uma coisa para vocês, que vou até colocar em mim agora aqui, para a gente se olhar. Olhos nos olhos. Por que que é tão importante que a gente saiba quais são as nossas dores, quais são as nossas feridas e quem a gente é? Porque quando isso acontece, ninguém mais coloca o dedo na sua cara. Ninguém te diz algo que você vai aceitar. Se você sabe, vou usar a Fabi aqui de exemplo, porque ela estava aqui mesmo e ela mesma colocou que a ferida dela era humilhação. Quando ela coloca assim, ó, eu tenho a ferida da humilhação, ela está se expondo, ela está dizendo que para ela é difícil receber elogio, que ela sente vergonha, que ela carrega muito peso dos outros, porque quem tem a ferida da humilhação faz tudo para os outros e não olha para si mesmo. E aí, quando alguém chega para ela e fala assim, ó, Fabi, você é uma preguiçosa. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai olhar para a pessoa e vai falar: eu não sou. Eu tenho muitos defeitos. Eu tenho vergonha. Eu não gosto que me elogiem. Eu fico carregando o problema dos outros. Mas preguiçosa eu não sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou para o bem e eu sei quem eu sou nas minhas sombras também. Quando a gente sabe quem a gente é, ninguém manda a gente fazer algo que a gente não concorda. Ninguém chega pra gente e fala assim, ó, você vai fazer jejum. Aí você vai olhar para a pessoa e vai falar, então, o meu perfil não trabalha com jejum. Não dá certo para mim. Eu já gastei dinheiro com isso, então eu não vou comprar. Porque eu sei que não funciona para mim. Saber quem a gente é nos dá poder. E quando a gente sabe quem a gente é, o julgamento dos outros não importa. Porque a gente sabe. Você tá cheia de si. Hoje rolou muito esse assunto lá na minha mentoria. Que a gente se sente sozinha, a gente sente solidão, a gente sente várias coisas porque a gente não tá cheia de si, a gente não sabe nem quem a gente é. Olha lá, ó, e eu falava antes que eu era preguiçosa concordando. É isso, quando a gente não sabe quem a gente concorda com qualquer coisa. Aí você ouviu da sua mãe que você era preguiçosa, você concorda. Você nem questiona que agora você cresceu, você não é preguiçosa. Você era só criança. Mas você não consegue fazer isso. Esse é o poder de entender quem a gente é. E eu vou ser sincera com vocês. Eu trabalhei dentro de uma academia 12 anos. Eu fui dona de uma academia. Eu não acredito num processo de emagrecimento que não parta desse lugar. Se você não sabe por que você come, você vai passar a vida inteira lutando contra a balança e não vai conseguir resolver. E isso é muito triste. Eu sei o quanto isso dói, porque eu demorei muito para sair desse lugar. Então, é isso, meninas. Hoje fica para vocês o conhecimento incrível da tabela de Hawkins. Talvez tenha feito mais sentido para vocês o quanto a emoção de vocês influencia no dia a dia. E fica o convite para fazer parte dessa mentoria com essas mulheres incríveis. Tem várias delas aqui. Elas não te abandonam no grupo. Elas são maravilhosas, são melhores que eu. Essa mentoria anda sozinha, elas nem precisam de mim. Eu tô ali, ó. Foi coincidência. Porque elas já são. Paulinha, É, posso contar uma coisa para as meninas para encorajá-las? claro! Eu nem sei se teve tempo de você ver, né? Porque o grupo hoje também bombou. O outro.
O que aconteceu, gente? Meu nome é Fabiola, eu sou mentorada da Paula Vanzlota e participo de um outro grupo com ela também. Foi através desse grupo que eu a conheci. E eu tenho, né? Assim, não sei se eu tenho, enfim, a ferida da humilhação. E o meu problema é conseguir manter os resultados. Na hora que eu chego no meu ideal, aí, de repente, eu tô voltando e volto antes, né? De onde eu estava. E nesse último inverno foi uma coisa terrível, porque eu ia num lugar aqui em Belo Horizonte e comia um pedaço, olha só, um Gente, pedaço de ela mora em Belo bolo. Horizonte. Como é magra morando em Belo Horizonte? Só Pois fazendo é, comida mesmo. bolo de fubá que tem gordura, proteína e carboidrato. Olha E lá, eu não comia, Glorinha. Bolo de era um fubá, pedaço Glorinha. só, não. Eu comia 2 pedaços. E todos os dias. E quanto mais eu comia, mais eu me frustrava, mais eu olhava no espelho e mais eu ficava insatisfeita. E eu vim de um final de ano, de um verão, bem comigo mesma. E de repente, esse negócio explodiu. Aí foi onde eu achei a Paulinha, né, em agosto. E aí a chave começou a virar, comecei a mudar e tive um resultado muito bom, tendo em vista a minha idade, tendo em vista a minha realidade, né? Minha melhor versão. Eu falei, Quantos gente, eu anos você nunca tem, mais. Fabi? Quantos anos você tem? Vai, nós estamos aqui entre mulheres, vai. Eu tenho 47 com muito orgulho. Eu sou de 76, 12 de setembro de 76. Fiz 47 anos. Não tenho vergonha da minha idade, igual minha mãe tem. Eu não tenho. Eu acho assim que eu estou muito bem hoje, né? Claro que menos colágeno, cabelo branco, estou precisando de pintar, enfim. Mas eu tenho uma vivência, tenho uma história, e hoje eu aprendi a valorizar. Mas realmente, Paulo, eu até emociono. Gente, eu sou muito chorona. Eu emociono porque, assim, eu prometi para mim mesma, eu falei, assim, gente, eu nunca mais vou voltar a me descuidar e vou ganhar esse peso de novo, porque não tá certo isso. Então, quando eu te conheci, Paulo, naqueles áudios diários, tudo, eu falei, gente. E aí eu fui remexendo no meu interior, que eu já remexo nele desde 2002, mas sempre tem coisa para você, né, melhorar. E no meu caso, acho que foi meio profundo. Mas agora eu tenho visto por quê? Por causa da ferida da humilhação, de não suportar os elogios, de não suportar as pessoas falando: nossa, você tá bem, você tá magra, você não sei o quê, você secou. E aquilo, muito louco, me ofendi. Então agora eu tô no caminho certo. Eu tô nessa mentoria, meninas, para isso, para não perder os meus resultados. E eu indico assim de coração, porque realmente eu sou mineira, eu sou daquela que gosta do bolo Gente, eu não quente. tô pagando nada. Eu gosto do pão de queijo quente, né? A dona da cafeteria me ligou, porque desde agosto que eu não ia lá. E hoje eu fui e pedi um suco verde. E eu não resisti, gente. E eu fui com fome, porque eu fui fazer exame de sangue, eu estava em jejum. E eu falei assim: eu vou, eu vou. E ontem, né, Paulinha? Eu comecei porque eu estava cansado, comecei a querer ter um surto. Mas aí a Paulinha me colocou na linha no prumo e eu fiquei super bem. Aí hoje eu falei assim, eu também sou tinhosa. Eu falei, eu vou me pôr à prova. E eu fui em Porque jejum com. mentoria é isso, viu? Mentoria não é um curso que você abre na Hotmart e fica assistindo aula. Mentoria é quando você manda para mentor um áudio falando: estou suitando hoje. Socorro, eu pedi, né? Falei, Paulinha, corre aqui, socorro. E ela correu na mesma hora. E aí eu fui e venci, gente, a mim mesma. E foi uma sensação maravilhosa, porque a dona da cafeteria já tinha me mandado mensagem perguntando o que tinha acontecido, que eu sumi de lá. E aí hoje eu fui pedir um suco verde tranquilo e a Bro tinha acabado de sair. Todo mundo, ai, você não vai comer, não? Falei, não, hoje não, uma outra oportunidade, eu vou voltar para comer. E eu vou voltar, porque eu vou me permitir. Mas vai ser um dia planejado, né? Um sábado, depois que eu tiver feito a minha atividade, que eu já O tiver me programado merecimento, vai ser no sábado do merecimento. tendo, né, merecimento. Mas assim, igual eu batia cartão, gente, todos os dias, sério. Eu ia lá todos os dias. Todo dia tinha uma notinha minha no Comercial Sabiá. Um lugar maravilhoso para quem for de Belo Horizonte, não tô falando mal, estou falando assim que eu não soube aproveitar. Sabe? E a mentoria veio para isso, para me ensinar a tratar as minhas emoções, perceber quando eu estou cansada, quando eu preciso de dormir, quando eu preciso de tomar água, quando eu preciso de me acalmar e ir lá comer o bolo quando eu estiver bem, quando eu tiver assim, ó, hoje eu tô ótimo, não tô precisando de muleta nenhuma, eu vou lá. É Muito, isso, gente. Quem muito não tiver com a obrigada, viu, muleta, Fabi? Muito venha. obrigada. Depois, quando estiver em Belo Horizonte, te pago um café. Não, quando a gente for encontrar, nós vamos encontrar lá, igual você fez com a sua amiga. Muito Quando a bem. minha amiga
em Curitiba, eu vou levá-lo na melhor cafeteria. Então, na minha opinião, o melhor bolo de Belo Horizonte é lá. Aí, Então, quando a gente for, nós vamos programar e iremos. combinado. Beijo, gente. Meninas, bom, é assim, quando sou eu que falo, vocês têm direito de duvidar, né? Aí, quando é uma aluna que fala, talvez vocês possam pensar a respeito. Certo? Eu não quero me estender, eu só queria trazer essa reflexão sobre as emoções. Eu acho que a gente se julga demais e se preocupa demais e compra, gasta dinheiro demais sem olhar para antes o que importa de verdade. Tá bom? Então fica esse recado, fica o meu convite, é a última mentoria do ano, num valor que não acontecerá mais. Então aproveitem, convidem as amigas, é muito mais gostoso, né? Quando a gente faz com alguém que a gente gosta. E aí é isso, tá bom? Então, ó, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por vocês me darem voz, obrigada pelo depoimento da Fabi, por vocês dividirem essa história aqui comigo no chat. É muito importante para mim conhecer cada seguidora, não interessa se é minha cliente ou não, vocês têm uma história e eu respeito e vejo muito a história de vocês, porque nós estamos aqui porque nós somos mais parecidas do que vocês pensam. Nós somos conectadas porque nós sentimos o mesmo. Eli, até dia 6 de novembro, tá bom? Até dia 6, hoje, tá? Se precisar de qualquer coisa, do Magia, me chama lá, me chama no grupo, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram. Paulinho, ó, quero entrar, posso pagar dia tanto, a gente dá um jeitinho, tá? Um beijo para vocês. Boa noite, gente.